E se a gente tentasse descobrir quem inventou a caipirinha, hein? Você já deve ter ouvido a frase beber para esquecer. É um péssimo conselho. Faz mal para a saúde e no fim a memória volta, junto com a ressaca. O fato é que o Brasil conseguiu beber até esquecer a história da caipirinha. O mais famoso drink nacional não tem origem conhecida. Existem diferentes versões, diferentes hipóteses, algumas muito especulativas. Mas a verdade mesmo, ninguém sabe. A versão mais conhecida foi formulada pelo historiador Luiz da Câmara Cascudo. Na hipótese dele, a caipirinha foi criada por fazendeiros latifundiários na região de Piracicaba, no estado de São Paulo, e isso já durante o século XIX. Naquele contexto, a caipirinha é o que a elite local bebia quando faltava o uísque e o vinho, que eram caros e importados. Apesar de ter nascido nos salões dos ricos, a caipirinha logo teria caído no gosto popular, porque os ingredientes eram baratos e estavam disponíveis em qualquer lugar do Brasil. Essa versão faria da caipirinha um caso único dentro da cultura popular brasileira. Ao contrário da feijoada, do chorinho e de tantas outras coisas, a caipirinha teria sido inventada por ricos e mais tarde teria sido assimilada pelas outras camadas da sociedade. Na nossa história, o normal tem sido o contrário, veja o caso da feijoada. É aí que entra uma segunda versão para a história da caipirinha, que foi divulgada pelo IBRAC, que é o Instituto Brasileiro da Cachaça. Segundo a instituição, a história da caipirinha começa por volta de 1918, também no interior do estado de São Paulo. Nessa versão, a caipirinha surge como um remédio para a gripe espanhola, que era a doença mais aterradora daquela época. Na receita original, o remédio caipirinha leva limão, alho e mel. O álcool era acrescentado em todo o remédio caseiro para acelerar os efeitos terapêuticos. No caso da caipirinha, a cachaça cumpria essa função. Quando alguém resolveu tirar o alho e colocar gelo, aí nasceu a bebida que a gente conhece. Aparentemente, essa origem é a mais conhecida e a menos contestada. No exterior, ninguém fez mais pela divulgação da caipirinha do que Tarsila do Amaral. Consta que, morando em Paris, ela recebia convidados em casa para comer feijoada, fumar cigarro de palha e, claro, beber caipirinha. Há quem diga que a bebida foi inclusive batizada em homenagem a ela, porque ela era uma caipirinha assumida. Até aqui, todas as versões para a origem da caipirinha acreditam a invenção do drink aos moradores do interior de São Paulo. Mas tem uma disputa aí, como explica Carlos Eduardo Cabral de Lima, do IBRAC, o Instituto Brasileiro da Cachaça. Diz ele: uma das vertentes da história da caipirinha é defendida pelos moradores de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, em que os marinheiros e navegadores tomavam uma dose de cachaça misturada com suco de limão para evitar o escorbuto, uma doença provocada pela falta de vitamina C, em alto mar em meados de 1856. Como é difícil encontrar a verdade factual por trás da origem da caipirinha, ficções foram inventadas para explicar a criação do drink. E uma dessas ficções vem de Jô Soares. O Jô Soares tem um lugar na história da caipirinha. Nesse livro aqui, ele conta o que acontece quando Sherlock Holmes e o seu parceiro Watson visitam o Rio de Janeiro. De passagem por um bar no Rio, Sherlock Holmes estranha o gosto forte da cachaça. Aí o Watson sugere que se acrescente açúcar, que é para mascarar o gosto do álcool. Sherlock, na sequência, tem a ideia de pedir para colocar limão. Os dois bebem e saem felizes da vida do bar. Na ocasião, o Holmes e o Watson, já muito abrasileirados, estavam usando chapéus de palha. No bar, onde eles eram anônimos, eles são chamados de o caipirão e o caipirinha. E assim, a bebida ganha esse nome, caipirinha, em homenagem a um de seus inventores. Cut the fruit like this. Into pieces. Sugar. It's best to put the segments in a hole and squeeze. Mas que mixórdia é aquela que eles estão fazendo?
Ei lá. I think you could drink it now without danger. Aquilo é invenção daquele caipira ali. Qual deles, o grandão? Não. O grandão tá só bebendo. Quem preparou tudo foi o menorzinho, o caipirinha. A caipirinha, dessa forma, pode ter sido inventada em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em alto mar, ou até por Sherlock Holmes. Todo mundo bebe, mas ninguém sabe de onde veio. O fato é que a bebida quase perdeu o direito de ter o seu nome em tempos mais recentes, nos anos 90. Em 1995, na Associação Internacional de Bartenders, numa reunião, num congresso que houve no Canadá, um suíço resolveu fazer com que a bebida deles, que é o abacaxi com vodka, fosse reconhecida com o nome de caipirinha. O nosso representante naquela ocasião, lá na Associação Internacional de Bartenders, questionou, disse, não, caipirinha é um produto brasileiro. Porém, não havia uma lei que respaldasse isso. Só em 2003 essa lei aconteceu. E ele conseguiu finalmente que caipirinha estivesse entre os drinks que a Associação Internacional de Bartenders reconhece como mundiais. E tem mais, a caipirinha em 2010 foi eleito o drink da década e está hoje sendo reconhecida como um dos 7 drinks mais vendidos no mundo. Desde 2003, o Brasil tem legislação específica para definir o que é e o que não é caipirinha. Parece bobagem, mas foi só a partir desse decreto que a caipirinha passou a ser reconhecida como um produto nacional. Ou seja, o mundo reconheceu a caipirinha como parte da cultura brasileira muito antes do próprio Brasil fazer isso. Dude, I love it. That hit of acidity is perfect. That's fantastic. Yeah. It's one of the most refreshing drinks you can get. It does. It tastes clean. I think this is one of the easiest drinks that we've made. Well, it's one of the simplest, but it's also one of the most involved in that you have to do all the mashing in there. This is a good way to look fancy to somebody and show that you put effort and love and care into the drink. Yes. And also it's delicious. And plus you'll sound exotic when you're throwing out the Portuguese. Let me see if I got it right. Cachaça and kimchi. Caipirinha. Caipirinha. No Brasil, cerca de 40 mil mortes por acidentes de trânsito e 60 mil homicídios ocorrem por ano como resultado do consumo de álcool. O álcool é a substância psicoativa com maior consumo e dependência no país. Não subestime os danos que o abuso do álcool pode causar. O alcoolismo é uma doença séria e triste. Desculpa se pareceu chato, mas a gente não pode ficar mostrando um monte de imagem de cachaça sem lembrar você disso. Valeu! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, ou quase, que eu ainda quero divulgar aqui a vaquinha do Superboy, o Kal-El. Ele tem 3 anos, tem paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia. Ele não fala, não se alimenta sozinho, ele tem que usar uma sonda que está ligada diretamente no estômago dele. Daí ele não anda, ele tem lá uma cadeira de rodas que foi doada, mas parece que é inadequada. O Kal-El interage muito pouco e responde a poucos estímulos. A família dele tem pouco apoio e precisa de equipamentos médicos especializados para que o Kal-El possa continuar o tratamento e ganhar um pouquinho de qualidade de vida. Para isso existe essa vaquinha aí, várias pessoas já participaram, 237 pessoas, então a gente divulga aqui de quando em quando. Força para o Rodrigo e para toda a família aí do Kal-El. Para completar o nosso agradecimento aos apoiadores que mantêm o Meteoro no ar. Muito obrigado, Cris Junco e Tito Rosenberg. Valeu, gente. Beijo.